Sabe, a asfixia por gases é um dos assuntos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, complexos da ciência forense. A gente está falando de um cenário onde a arma do crime é literalmente invisível. O próprio ar que se respira vira uma ameaça. A nossa análise de hoje é tipo uma jornada investigativa, sabe? Para encontrar as pistas que esses assassinos silenciosos deixam para trás. Então vamos lá. Ok, para começar, o que é asfixia, afinal? Bom, na essência, é uma crise lá no nível celular. Pensa assim, cada célula do nosso corpo é como um motorzinho. E sem oxigênio, esses motores simplesmente não conseguem gerar energia. Aí, um por um, eles vão desligando. É o colapso do sistema de dentro para fora. Isso nos leva à grande questão aqui. E quando o próprio ar que a gente respira se transforma na arma? É que normalmente, quando se fala em asfixia, a gente pensa logo em algo físico, né? Uma obstrução, um bloqueio. Mas aqui não. Aqui o perigo é sutil, é traiçoeiro. Ele se mistura com o ar, entra nos pulmões e, bem, começa o seu trabalho letal de dentro para fora. Olha, essa ameaça invisível pode agir de duas maneiras principais. Primeiro, a gente tem os chamados asfixiantes simples. Pode pensar neles como ladrões de espaço. Eles em si não são venenosos, mas o problema é que num ambiente fechado, eles tomam o lugar do oxigênio, o ar fica irrespirável. E depois temos os asfixiantes químicos, e esses sim, são bem mais perigosos. Eles entram no corpo e sabotam ativamente a nossa capacidade de usar o oxigênio que a gente respira. Então, vamos mergulhar na primeira categoria? Gases que foram projetados para serem armas. A história da guerra química, infelizmente, é cheia de compostos que transformam o ar num verdadeiro campo de batalha. Para começar, vamos pegar os mais conhecidos, os gases lacrimogêneos. O nome já entrega, né? O objetivo aqui é dispersar, não matar. Mas os efeitos são imediatos e muito intensos. A cloroacetofenona, por exemplo, ela causa um lacrimejamento que não dá para controlar, dores de cabeça e uma irritação nas vias aéreas que é tão forte, mas tão forte, que o ambiente fica simplesmente insuportável. Depois, a gente tem os esternutatórios. É um nome meio estranho, mas vem de esternuto, que quer dizer espirro. E é exatamente isso que eles fazem, provocam ataques violentos incontroláveis de tosse e espirro. Mas o detalhe aqui, o mais perigoso é o arsênico na composição deles. Então, além da irritação toda, eles podem acabar levando a um envenenamento sistêmico. Agora, vamos falar do mais infame de todos, o gás mostarda, conhecido como o rei dos gases de batalha lá da Primeira Guerra Mundial. E olha, ele não é só um irritante, não mesmo. Ele é um agente vesicante, ou seja, foi projetado para destruir tecidos, de uma forma metódica e brutal. E a progressão dos efeitos dele é terrível. O ataque nem é imediato, o que é pior. Horas depois do contato, a pele começa a ficar vermelha, é o chamado eritema. Logo em seguida, começam a surgir as flictenas, que são aquelas bolhas enormes, cheias de líquido. E por fim, quando essas bolhas estouram, elas revelam a necrose, a morte do tecido. O resultado são feridas abertas, profundas. É um processo lento, sabe, e absolutamente devastador. Para fechar essa categoria, temos os gases sufocantes como o cloro. A ação dele é direta e é brutal. Ele ataca os pulmões e causa um edema agudo. O que isso significa? Basicamente, as vítimas se afogam nos próprios fluidos do corpo. Na autópsia, o que se encontra são pulmões hepatizados. É um termo forense para descrever órgãos que ficam densos, pesados, parecendo um fígado mesmo, de tão encharcados de líquido. Ok, agora vamos sair um pouco do campo de batalha para entrar em lugares bem mais familiares, nossas casas, garagens, locais de trabalho. É aqui que a gente encontra os verdadeiros assassinos silenciosos. Gases que muitas vezes matam de forma acidental e que são um desafio enorme para a toxicologia forense. E o principal deles, sem dúvida, é o monóxido de carbono, o CO. Ele é o arquétipo do assassino silencioso, né? Exatamente como está descrito aí, incolor, inodoro, insípido. Ele pode tomar conta de um ambiente inteiro sem que absolutamente ninguém perceba. Até ser tarde demais. Tá, mas por que ele é tão perigoso assim? Bom, esse número aqui na tela diz tudo, 200 a 300 vezes. É a afinidade que o monóxido de carbono tem pela hemoglobina do nosso sangue em comparação com o oxigênio.
A hemoglobina, que deveria transportar o oxigênio, tem uma preferência absurda pelo CO. É aquela analogia. É como se o oxigênio chegasse para pegar uma carona, mas o CO sempre fura a fila e pega o lugar primeiro. E aqui a gente consegue ver esse sequestro acontecendo. No cenário normal, a hemoglobina se liga ao oxigênio, forma a oxihemoglobina e leva ele para as células. Tudo certo. Mas, quando tem CO no ambiente, a hemoglobina forma a carboxihemoglobina. E essa ligação é tão, mas tão estável, que o oxigênio fica totalmente bloqueado. O sangue continua circulando, claro, mas agora ele está transportando um passageiro que não serve para nada. E o pior é que o perigo está em lugares super comuns. Qualquer processo de queima, de combustão incompleta, pode gerar o CO. A gente está falando de quê? De aquecedores a gás com defeito, de um carro ligado numa garagem fechada, de chaminés entupidas e, claro, de incêndios. Agora vamos para o nosso próximo assassino silencioso, o cianeto. E aqui o mecanismo é completamente diferente e, de certa forma, até mais sinistro. Já não é um problema de transporte de oxigênio como era com o CO. Aqui, o sangue chega até os tecidos lotado de oxigênio. Só que as células foram envenenadas. Elas simplesmente não conseguem usar esse oxigênio. É o que os especialistas chamam de anóxia histotóxica. Basicamente, o que o cianeto faz é atacar direto as mitocôndrias, as usinas de energia das nossas células. Ele vai lá e desliga a enzima que é essencial para a respiração celular. É uma analogia perfeita. É como se o oxigênio batesse na porta da célula, mas a fechadura foi trocada. Ele não consegue entrar para fazer o trabalho dele. Então a célula literalmente morre de fome de energia, mesmo estando cercada de oxigênio. Bom, com todos esses mecanismos diferentes, fica a pergunta, né? Como é que um médico legista consegue diferenciar um caso do outro? A resposta, como sempre na perícia, está nas pistas. Pistas sutis que cada um desses gases deixa no corpo. E são pistas que só um olhar muito bem treinado consegue decifrar. A investigação forense acaba revelando uma espécie de código de cores da morte por asfixia. É fascinante. Olha só, em casos de asfixiante simples, o sangue fica bem escuro, por falta de oxigênio. Mas, no envenenamento por monóxido de carbono, acontece uma coisa incrível. O sangue e as manchas no corpo, as hipóstases, ganham uma cor muito, mas muito particular de vermelho cereja. E com os cianetos, o sangue fica vermelho vivo. Por quê? Porque o oxigênio está ali, presente, mas ele não foi usado pelas células. Vamos focar um pouquinho no CO. Essa cor, a vermelho cereja, é o sinal visual mais importante que existe. Essa cor vem da própria molécula de carboxihemoglobina. Para um perito, na hora que ele vê essa coloração no corpo, a suspeita de envenenamento por monóxido de carbono vira quase uma certeza. Só que na ciência forense, quase certeza não basta, né? É preciso ter prova. E a prova final, a definitiva, vem da espectroscopia. Para simplificar bastante, o que se faz é pegar uma amostra de sangue e colocar um aparelho que passa um feixe de luz através dela. Acontece que a carboxihemoglobina absorve essa luz de um jeito todo especial, criando um padrão com duas faixas escuras. É como se fosse uma assinatura química, inconfundível. E é isso que fecha o caso. A espectroscopia pega aquela pista visual da cor vermelho cereja e transforma num dado científico irrefutável. É a ferramenta que, no fim das contas, dá o nome ao assassino invisível. Então fica bem claro como os gases, que vão desde armas de guerra até subprodutos de acidentes domésticos, podem ser letais. Mas o mais interessante é que, por mais invisível que seja a causa da morte, o corpo sempre guarda uma pista, uma assinatura química, um segredo ali, esperando para ser revelado pela ciência. E isso faz a gente pensar, né? Que outros segredos o corpo humano ainda guarda para a ciência forense desvendar.